Meus amigos, preparem o coração porque o capítulo desta quarta-feira de Quem Ama Cuida promete colocar vários personagens diante de decisões que podem mudar completamente o rumo dessa história. De um lado, Adriana finalmente começa a enxergar uma luz depois de tantos anos de sofrimento. Do outro, Ademir mostra que está disposto a tudo para recuperar o poder que sente estar perdendo. E no meio dessa verdadeira guerra familiar, uma festa de aniversário vai colocar frente a frente duas mulheres que não conseguem mais esconder o ódio que sentem uma pela outra. Mas antes de começar, já me conta aqui nos comentários. Você acha que Adriana está fazendo certo em esconder a fortuna deixada por Arthur? E será que Pedro vai continuar ao lado dela quando descobrir todos os detalhes do plano de vingança? O capítulo começa com Adriana vivendo um momento muito diferente dos últimos tempos. Depois de descobrir que Arthur havia deixado uma fortuna em seu nome e depois de perceber que existem fortes indícios de que o processo que a levou à prisão pode ter sido manipulado, ela começa a acreditar que talvez sua história ainda possa ter uma reviravolta. E naquele momento Adriana olha para Pedro e percebe que apesar de tudo que aconteceu entre eles, ele permaneceu ao seu lado. Ela se aproxima e emocionada decide abrir o coração. Pedro, eu queria te agradecer. Ele estranha. O agradecer pelo quê? Adriana respira fundo. Por não ter desistido de nós. Por continuar acreditando em mim, mesmo quando parecia que todo mundo já tinha decidido quem eu era. Pedro segura a mão dela. Eu nunca consegui acreditar que você fosse capaz de fazer aquilo, Adriana. Talvez eu tenha demorado para perceber, mas alguma coisa naquela história nunca fez sentido para mim. Aquelas palavras mexem profundamente com Adriana. Durante anos, ela carregou o peso de uma condenação e de uma acusação que destruiu sua vida. Agora, pela primeira vez, alguém que ela ama parece estar disposto a ajudá-la a reconstruir tudo. Mas Pedro ainda não sabe de todos os planos de Adriana. Ela guarda segredos. E um deles envolve uma fortuna que pode se transformar na principal arma de sua vingança. Enquanto Adriana tenta reconstruir sua vida, outro conflito começa a ganhar força. Ademir procura Kleber e apresenta uma proposta. O objetivo é claro: conquistar um aliado para enfraquecer Pedro. Ademir acredita que se conseguir colocar Kleber ao seu lado, poderá atingir o filho justamente onde mais dói, em sua vida profissional. Mas Kleber não aceita. Eu agradeço a proposta, Ademir, mas não vou trabalhar com você. Ademir fica visivelmente irritado. Você deveria pensar melhor antes de recusar uma oportunidade dessas. Kleber não se intimida. Eu já pensei. E justamente por isso estou dizendo não. A resposta deixa Ademir furioso. Ele estava acostumado a conseguir o que queria usando dinheiro, influência e pressão. Só que dessa vez encontra alguém que não está disposto a se curvar. Você ainda vai se arrepender dessa decisão, ameaça Ademir. Kleber responde sem baixar os olhos. Pode ser, mas prefiro me arrepender de uma decisão minha do que aceitar alguma coisa que vai contra aquilo em que acredito. O clima fica pesado. E quando Kleber deixa o local, Ademir percebe que seu plano não saiu como esperava. Mas ele não pretende desistir. Muito pelo contrário. Ademir chama Luan e começa a pensar em outra estratégia. Se eu não conseguir trazer Kleber para o meu lado, preciso descobrir outra maneira de enfraquecer Pedro. Luan observa o patrão. E o que o senhor pretende fazer? Ademir permanece em silêncio por alguns segundos. Ainda não sei, mas vou descobrir. A expressão de Ademir deixa claro que aquilo não é uma ameaça vazia. Ele está planejando alguma coisa. E Pedro pode nem imaginar o perigo que se aproxima. Enquanto isso, Pedro acaba discutindo justamente com Kleber. A conversa, que poderia ser apenas profissional, ganha um tom muito mais sério. Você está tomando uma decisão que pode trazer consequências, Kleber. Eu sei muito bem o que estou fazendo, Pedro. Então me explica por que está se envolvendo nisso. Kleber reage. Eu não estou me envolvendo em nada. Só não aceitei uma proposta que considero errada. Pedro percebe que o assunto vai muito além de um simples emprego. Meu pai não está oferecendo isso por acaso. Kleber concorda. Eu também sei disso. Pedro fica pensativo. Ele sabe que Ademir não costuma fazer movimentos sem uma segunda intenção. E agora, com a guerra entre os dois cada vez mais aberta, qualquer pessoa que se aproxime de Ademir pode acabar se tornando uma peça nesse jogo. Enquanto a tensão cresce, uma situação completamente diferente acontece com Bruna e Carmita. As duas ficam surpresas quando Ademir decide quitar uma dívida bancária. A atitude parece inesperada. Bruna olha para Carmita sem entender. Você sabia que ele ia fazer isso? Carmita responde. Não. Para falar a verdade, eu também estou surpresa. Bruna fica desconfiada.
Ademir nunca faz nada sem pensar no que vai ganhar depois. E talvez ela tenha razão. Porque enquanto algumas pessoas enxergam aquela atitude como uma ajuda, outras começam a perceber que Ademir pode estar movimentando suas peças. No meio de todos esses conflitos, Elisa também vive um momento de inquietação. Ela sente que Adriana e Mau estão escondendo alguma coisa. Elisa observa os dois e percebe que existe uma conversa que eles não querem compartilhar. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim? Adriana tenta disfarçar. Claro que não. Mas Elisa não parece convencida. Então por que toda vez que eu chego vocês mudam de assunto? Mau tenta amenizar. Você está imaginando coisas. Elisa continua desconfiada. Ela sabe que existe algum segredo circulando naquela família. E quando Elisa sente que alguém está escondendo alguma coisa, dificilmente consegue ficar quieta. Ao mesmo tempo, outra história começa a ganhar espaço. Silvana recebe flores de Laurentino. Ao ver o presente, ela fica surpresa. Flores! Ela lê o cartão e percebe quem enviou. Um sorriso aparece em seu rosto. Talvez Laurentino esteja tentando mostrar que seus sentimentos são verdadeiros. Mas enquanto Silvana recebe uma demonstração de carinho, a grande tensão do capítulo começa a se preparar em outro lugar. É o aniversário de Silvana. A festa reúne familiares e convidados. E entre os convidados está alguém que ninguém esperava ver ali. Brigitte. Depois de ter sido expulsa da mansão por Pilar, Brigitte não pretende simplesmente desaparecer. Ela decide comparecer à festa acompanhada de Nicolau. Eu não vou deixar que Pilar pense que conseguiu me destruir, afirma Brigitte. Nicolau tenta controlar a situação. Brigitte, você tem certeza de que quer ir? Ela responde. Tenho. Eu não vou fugir dela. E é exatamente isso que acontece. Quando Brigitte chega à festa, o clima muda imediatamente. Pilar percebe sua presença. As duas se encaram de longe. Nenhuma delas diz uma palavra. Mas o olhar é suficiente para revelar tudo. Pilar sente raiva. Brigitte sente que finalmente encontrou a oportunidade de mostrar que não tem medo. Nicolau percebe a tensão e tenta ficar perto de Brigitte. Não provoque Pilar. Brigitte responde baixinho. Eu não preciso provocar. Ela já está incomodada só porque eu apareci. E naquele momento a festa de Silvana deixa de ser apenas uma comemoração. Transforma-se em um verdadeiro campo de batalha. Mas enquanto Pilar e Brigitte se preparam para o confronto, Adriana está concentrada em uma missão ainda mais perigosa. As joias deixadas por Arthur precisam ser transformadas em dinheiro. E para isso, Yuri conseguiu encontrar um comprador. Adriana sabe que qualquer erro pode colocar toda a sua vingança em risco. Ela conversa com Yuri e toma uma decisão. Pode vender. Yuri olha para ela. Você tem certeza? Adriana responde. Tenho. Essas joias não podem continuar paradas. Se Arthur deixou tudo isso para mim, eu preciso usar esse dinheiro para descobrir a verdade e fazer justiça. Yuri alerta. Mas se alguém descobrir, Adriana interrompe. Ninguém pode descobrir. A voz de Adriana demonstra determinação. Ela sabe que está entrando em um caminho perigoso. Mas depois de tudo que perdeu, não pretende recuar. Yuri concorda em seguir com o plano. Eu vou cuidar disso. Adriana olha para ele. E tenha cuidado. Uma única pessoa desconfiada pode colocar tudo a perder. Enquanto isso, na festa, Pilar e Brigitte continuam frente a frente. A música toca. As pessoas conversam. Mas ninguém consegue ignorar a tensão entre as duas. Pilar finalmente se aproxima. Você teve coragem de aparecer aqui? Brigitte mantém a calma. E por que não teria? Depois de tudo o que aconteceu, Brigitte responde. Eu fui expulsa da sua casa. Não fui proibida de sair na rua. Pilar fica furiosa. Nicolau percebe que a situação pode sair do controle. E naquele instante, todos percebem que o aniversário de Silvana pode terminar de uma maneira muito diferente daquela que todos imaginavam. Só que ninguém sabe que enquanto essa guerra acontece diante de todos, Adriana está colocando em prática o maior plano de sua vida. E a fortuna deixada por Arthur pode ser apenas o começo. Porque agora ela tem dinheiro, tem aliados, tem pistas sobre a possível fraude que destruiu sua vida. E principalmente tem uma certeza. Ela não vai descansar enquanto não descobrir quem armou contra ela. Mas será que Adriana conseguirá manter esse segredo longe de Pedro? E será que Ademir vai conseguir descobrir o que ela está planejando? O capítulo ainda guarda muita tensão. E essa festa está apenas começando. E me conta, se você estivesse no lugar de Adriana, esconderia essa fortuna de todos ou contaria imediatamente para Pedro? E se você pensou que a tensão da festa de Silvana seria apenas um encontro desconfortável entre Pilar e Brigitte, pode se preparar.
Porque essa noite ainda vai revelar que algumas feridas estão longe de cicatrizar. Enquanto todos tentam manter a aparência de normalidade, Pilar e Brigitte continuam se encarando. De um lado está Pilar, que não consegue aceitar que Brigitte tenha aparecido depois de tudo o que aconteceu. Do outro está Brigitte, que parece decidida a não permitir que a rival continue controlando sua vida. Nicolau permanece ao lado dela. Brigitte, talvez seja melhor irmos embora. Ela olha para ele. Não. Você percebeu o clima? Percebi. E justamente por isso não vou sair daqui. Pilar escuta a conversa e se aproxima. Você realmente não tem vergonha? Brigitte encara Pilar. Vergonha de quê? Depois do que fez, ainda aparece aqui como se nada tivesse acontecido. Brigitte dá um sorriso irônico. Quem deveria estar preocupada com o que fez não sou eu. Pilar se irrita. Cuidado com o que está falando. Eu estou apenas dizendo a verdade. Nicolau tenta intervir. Chega. Não vamos transformar o aniversário de Silvana em uma briga. Mas nenhuma das duas parece disposta a ceder. A tensão chama a atenção de quem está ao redor. E Silvana, que deveria estar comemorando seu aniversário, percebe que sua festa pode se transformar em um grande escândalo. Por favor, não façam isso hoje, pede ela. Pilar responde. Eu não comecei nada. Brigitte retruca. E nem eu. Mas todos sabem que a situação está por um fio. Enquanto isso, Adriana continua acompanhando de longe os acontecimentos. Ela sabe que Pilar e Brigitte estão ocupadas demais com seus próprios problemas. E isso, de certa forma, favorece seu plano. A autorização para Yuri vender as joias de Arthur já foi dada. Agora, Adriana precisa confiar no aliado. Mal percebe a preocupação da amiga. Você está nervosa? Adriana tenta disfarçar. É claro que estou. Tem medo de alguma coisa dar errado? Ela responde. Tenho medo de que alguém descubra tudo antes da hora. Mal olha para ela. Você está fazendo isso porque quer justiça. Adriana permanece em silêncio. Eu sei, diz ela finalmente. Mas justiça e vingança podem acabar se confundindo quando uma pessoa sofre por tanto tempo. Mal tenta tranquilizá-la. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Adriana olha para ele e agradece. Mas sabe que ainda existe uma pessoa que precisa estar ao seu lado. Pedro. O problema é que Pedro ainda não conhece todos os detalhes. E quanto mais Adriana avança, maior fica o risco de ele descobrir tudo de uma maneira que ela não deseja. Enquanto isso, outro segredo começa a preocupar Mirtes. Ela precisa orientar Camilo sobre o que dizer a Nancy. O menino está prestes a enfrentar uma situação delicada, e Mirtes sabe que qualquer palavra errada pode complicar ainda mais as coisas. Ela conversa com ele. Camilo, você precisa falar com cuidado. Mas eu não quero mentir. Mirtes responde. Então não pense que está mentindo. Pense que está tentando evitar um problema maior. Camilo fica confuso. E se minha mãe descobrir? Mirtes respira fundo. Por isso você precisa saber exatamente o que vai dizer. O menino concorda, ainda inseguro. Enquanto isso, a noite continua na festa. Silvana tenta sorrir para os convidados, mas percebe que a presença de Brigitte mexeu com Pilar. Ela se aproxima de Laurentino. Eu queria que essa noite fosse tranquila. Ele responde. Não deixe que os problemas dos outros estraguem seu aniversário. Silvana sorri. Você tem razão. As flores que recebeu continuam chamando sua atenção. Talvez, no meio de tantos conflitos, ela ainda consiga encontrar um pouco de felicidade. Mas a tranquilidade dura pouco. Pilar volta a se aproximar de Brigitte. Você acha que pode voltar para minha família quando quiser? Brigitte responde. Eu não estou tentando voltar para lugar nenhum. É então por que veio? Brigitte olha ao redor. Vim prestigiar Silvana. Essa festa não pertence a você. Pilar fica sem resposta por alguns segundos. Nicolau observa as duas. E naquele momento, fica claro que Brigitte não está mais disposta a aceitar humilhações. A mulher que antes parecia acuada agora começa a reagir. E isso pode ser muito perigoso para Pilar. Mas enquanto a discussão acontece, Ingrid toma uma decisão. Ela deixa a festa. O motivo é Yuri. Depois de tudo o que aconteceu entre os dois, Ingrid está cada vez mais envolvida. E sem que todos percebam, ela vai até a joalheria com ele. A aproximação dos dois pode colocar Adriana em uma situação complicada. Yuri tem uma missão secreta. Ele está infiltrado para ajudar Adriana. Mas Ingrid não sabe disso. Para ela, aquele relacionamento é real. Yuri também se vê diante de um dilema. Quanto mais se aproxima de Ingrid, mais difícil fica manter o segredo. E se alguém descobrir sua verdadeira missão, tudo pode desmoronar. Enquanto isso, Adriana espera notícias sobre as joias.
Ela sabe que o dinheiro poderá ser fundamental para o próximo passo. Arthur deixou uma fortuna. Mas para Adriana, aquilo não representa apenas riqueza. Representa uma oportunidade. Uma oportunidade de descobrir por que ele morreu. Uma oportunidade de provar que ela foi vítima de uma armação. E uma oportunidade de finalmente enfrentar aqueles que destruíram sua vida. Ela olha para os documentos do processo. As informações encontradas por Pedro continuam martelando em sua cabeça. O laudo pericial pode ter sido fraudado. Se isso for verdade, significa que alguém trabalhou para colocá-la na prisão. Adriana fecha os olhos. Eu passei 6 anos pagando por um crime que talvez nunca tenha cometido. Mal responde. E agora você pode descobrir quem fez isso. Ela abre os olhos. É isso que eu vou fazer. A determinação volta ao seu rosto. Mas do outro lado da história, Ademir também começa a montar seu próximo movimento. Depois de ser rejeitado por Kleber, ele entende que precisa mudar de estratégia. Pedro está ficando forte demais. Luan pergunta: o senhor acha que ele pode prejudicá-lo? Ademir responde: não acho. Tenho certeza. E o que pretende fazer? Ademir pensa: se eu não conseguir derrotá-lo diretamente, vou enfraquecê-lo aos poucos. A resposta mostra que a guerra entre pai e filho está apenas começando. Pedro, por sua vez, continua tentando entender o comportamento do pai. Ele não consegue esquecer as suspeitas envolvendo o processo de Adriana. E agora começa a perceber que Ademir pode estar escondendo muito mais do que aparenta. Pedro pensa: até onde meu pai seria capaz de ir para conseguir o que quer? Essa pergunta pode se tornar uma das mais importantes da história. Porque enquanto Pedro tenta proteger Adriana, Ademir procura uma maneira de atingir o próprio filho. E no meio dessa guerra, Bruna também enfrenta seus próprios problemas. A crise em seu casamento com Pedro continua. Carmita observa a situação e percebe que Bruna está cada vez mais insegura. Você ainda pensa em se separar? Bruna responde: eu não sei. Mas você precisa decidir o que quer. Bruna fica em silêncio. Ela sabe que Pedro está cada vez mais distante. E sabe também que Adriana ocupa um espaço importante na vida dele. A presença de Adriana representa uma ameaça para Bruna. Mas existe outra questão ainda mais delicada: sua saúde. O assunto pode acabar sendo usado como uma forma de impedir que Pedro tome uma decisão definitiva. Enquanto isso, Adriana finalmente recebe notícias de Yuri. Ele confirma que vai seguir com a venda das joias. Está tudo certo, diz Yuri. Adriana pergunta: tem certeza? Sim. Então faça exatamente como combinamos. E se alguém perguntar? Não conte nada. Yuri entende. A operação precisa ser discreta. Adriana encerra a conversa, mas seu coração continua acelerado. Ela sabe que está colocando muita coisa em jogo. Se a família Brandão descobrir que Arthur deixou uma fortuna para ela, a reação poderá ser imprevisível. E é justamente por isso que ela precisa agir rápido. Na festa, a tensão entre Pilar e Brigitte continua. Silvana tenta recuperar o controle. Por favor, vocês duas. Hoje é meu aniversário. Brigitte respira fundo. Eu não quero brigar. Pilar responde: então vá embora. Nicolau intervém. Já chega. Pilar olha para ele. Isso não é da sua conta. Nicolau não recua. É da minha conta quando você humilha alguém na minha frente. Brigitte segura o braço dele. Não precisa. Pilar percebe que Brigitte agora tem alguém disposto a defendê-la. E isso a deixa ainda mais irritada. O encontro entre as duas termina sem uma grande explosão, mas o conflito está longe de acabar. Pelo contrário, agora Pilar sabe que Brigitte não pretende desaparecer. E Brigitte sabe que terá de enfrentar Pilar muitas outras vezes. Enquanto isso, Adriana permanece concentrada no verdadeiro objetivo. Ela precisa transformar a fortuna de Arthur em uma arma. Precisa descobrir a verdade sobre o laudo. Precisa descobrir quem manipulou seu passado. E precisa decidir até onde está disposta a ir para conseguir justiça. Pedro talvez seja seu maior aliado, mas também pode se tornar seu maior problema se descobrir que ela está escondendo informações. E essa é a grande pergunta que fica no ar. Até quando Adriana conseguirá esconder de Pedro a verdadeira dimensão de seu plano? Porque agora ela não é mais aquela mulher que voltou para a família Brandão sem recursos e sem forças. Ela tem uma fortuna deixada por Arthur. Tem novas pistas. Tem Yuri infiltrado. E tem uma razão ainda maior para continuar lutando. No entanto, quanto maior fica seu poder, maior também fica o perigo. Ademir está planejando contra Pedro. Pilar está em guerra com Brigitte. Ingrid está se aproximando de Yuri sem conhecer sua verdadeira missão. Bruna enfrenta uma crise no casamento.
e Pedro começa a perceber que existem segredos demais ao seu redor. O capítulo de 19 de agosto termina deixando a sensação de que várias histórias estão prestes a se cruzar. E a pergunta que fica é: quem será o primeiro a descobrir a verdade? Será Pedro, que está cada vez mais próximo de Adriana? Será Ademir, que procura desesperadamente uma forma de recuperar o controle? Será Pilar, que não consegue tirar Brigitte de sua cabeça? Ou será alguém completamente inesperado? Uma coisa é certa: a vingança de Adriana acaba de ganhar uma nova dimensão. E agora, meus amigos, eu quero saber de vocês. Vocês acham que Adriana deveria contar toda a verdade para Pedro ou continuar escondendo a fortuna e o plano de vingança? Escrevam aqui nos comentários, porque a opinião de vocês pode render uma grande discussão no próximo vídeo. E se você quer acompanhar cada nova reviravolta de Quem Ama Cuida, já deixa o seu comentário, porque essa história está apenas começando a ficar ainda mais perigosa.